E aí começa o jogo do Corinthians, né? Tô lá assistindo, fazia o troca de passes ontem. Dá 15 minutos, eu falo, por que eu tô vendo esse jogo? Não acontece nada, não acontece nada, um jogo horroroso, não acontece nada, uma vontade de mudar de canal. Não, eu tô trabalhando, eu preciso ver. Filme legal no Telecine, super legal, interrompi o filme, deixei gravando. E foi um martírio, pra mim pelo menos, ficar 90... Eu só vi os 90 minutos do jogo, porque eu fazia o troca de passes ontem, porque eu sou jornalista esportivo. Porque aguentar 90 minutos deste Novo Horizontino 1, Corinthians 0, é para os fortes. Tanto que, para resumir o jogo, a gente pegou uns trechos da narração do Milton Leite no Premier que mostram o que foi este Novo Horizontino e Corinthians. Roda aqui pra gente. O jogo para porque é uma pipa. Talvez o momento mais emocionante do segundo tempo é a presença da pipa. Aí vem o lançamento do Pedro Carmona, o desvio, Cássio, a bola pegou na trave. Olha a sobra, Lucas Ramon vem de novo o cruzamento, bola rebateu, olha o gol. Lucas Ramon teve o tempo até de furar, né? A tentativa do cabeceio depois do Senna. A bola bate, volta e aí chegou para fazer o gol. Outra vez aqui a bola vem pro lado. Ih, beleza. Beleza. É o retrato do jogo, né? 47 minutos. O Danilo Avelar não conseguiu dominar a bola, saiu com ela para a lateral. É posse para o Novo Horizontino. Ô Kleber Machado, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor narrou na Globo o jogo, né? Sim, senhor. Você teria assistido ao produto que o senhor exibiu ontem por força do ofício? Se tivesse num domingão de folga, assim, com tantas coisas... O senhor teria ficado 90 minutos vendo o que o senhor transmitiu ontem? Pergunta, hein? Uma pergunta difícil. Não estou te culpando, evidente, porque eu acho que a sua narração eu vou fazer, até melhor. Eu vou te fazer fácil a pergunta. Antes de tu responder, deixa eu te reformular um pouco. Você assistiu os 90 minutos quando você narrou? Ou fechou olhos? Não, assisti. Bom, pela qualidade da narração, eu ficaria assistindo. Sim. Tirando isso, a qualidade da transmissão... Não, o jogo, assim, acho que o primeiro tempo foi menos ruim. O jogo. E ontem, por causa do cancelamento da rodada do Campeonato do Rio, as praças que se acostumaram a ver o Campeonato Carioca no domingo, viram o Campeonato Paulista. Então eu peço desculpas por ter exibido isso aí para o Brasil inteiro. Inclusive o Júnior e o Luiz Roberto fizeram um jogo aqui. O Luiz e o Roger também. Né, fizeram um jogo aqui para o Rio, porque o Rio ficou acompanhando a cobertura do Flamengo. Assim, o primeiro tempo foi mais ou menos. O Novo Horizontino faz o que quase todos os times do interior fazem, né? Os times... Ele fica, quando perde a bola, bem fechadinho... e a saída dele... Gente, olha que jogo. Não, então, mas a saída do Novo Horizontino foi rápida. Essa jogada aí, o Jean Patrick errou. De fato, ele errou. Mas o Novo Horizontino, que se propôs a fechar o espaço e sair no contra-ataque, fez alguns contra-ataques interessantes. O jogo foi muito pobre em finalização. O Corinthians, no segundo tempo, foi paupérrimo, né? O Corinthians não conseguiu dar um chute no gol. O cara ele falou que foi melhor que contra o Ferroviário? Então, eu li isso também. Eu vi muita semelhança, porque eu estava vendo o jogo. Eu vi muita semelhança. E vocês me desculpem. E o lance do gol, Cleber? Desculpa. Pois é. Ele fura. Pois é. Porque era difícil você fazer um cruzamento de primeira ali. Ele fura, eu acho que era. Não sei o que estava na jogada, acho que era o Cleison, né? Na jogada. No gol. Que vira de costas, né? Aí o cara fica com liberdade. O Carmona cruzou, não foi? Foi o Pedro Carmona. Aí mete uma bola de cara. Mas sabe o que eu vi, por exemplo? Você vê um time com qualidade técnica inferior, mais organizado, sabendo como tem que jogar. E o Corinthians você não vê. Você não pode colocar o Wagner, por mais qualidade que o Wagner tenha, para ser um armador desse time. Tá bom, tinha gente no banco, mas ele estava... Ele jogou lá como um segundo atacante, né? O que eu ouvi do Carille, isso aí que o Andreoli falou, melhorou um pouquinho. Eu achei assim, o Corinthians muito pobre no segundo tempo. Mas se vocês me permitem repetir, voltar, o futebol nosso, assim, o Corinthians está fazendo... O Corinthians ganhou do Palmeiras, que é um time que vai sair jogar e o Corinthians mais, jogou. E aí consegue jogar melhor. Porque o Corinthians teve uma postura assim... Tem assim... muita dificuldade, como a maioria dos nossos times, quando jogam com o time a bola ficou com o Palmeiras, criaram não sei quantas chances e não conseguiram finalizar. Então, porque o Palmeiras também mostrou a deficiência que o Corinthians mostrou contra
o Novo Horizontino, Ó, que o São Paulo visto, mostrou foi a contra... pior exibição de um time grande esse ano. Assim, a mais chata. Qual era a pior? A mais chata, em assim, a termos mais de- desagradável, sim, em termos de beleza de- do espetáculo. não, assim. chato. Qual Não parte tem acontecia chance de nada gol. no jogo? Chato. Não tem chance de Não gol. acontecia nada. Nada. André, eu não vi jogo. Qual parte foi pior? Primeira parte ou segunda parte? Segunda parte. Eu não vi. Segunda Segunda foi pior. Pergunta Segundo se- tempo foi pior. Tá. Ainda Sabe mais que por quê? choveu, Porque né? tem Aí o campo ficou uma escorregadio. frase lá na Sérvia que a gente, quando jogava mal assim, então falava assim, como foi o jogo? Disse, pô, na primeira parte a gente não andou nada, não acertou nada. E a segunda paramos de andar e paramos de acertar. Foi isso. Foi Então, isso. assim a gente falava assim para explicar o Mas jogo. fala em né? sérvio isso. А? Em sérvio. У початку нас nije htjelo, a poslije nas je totalno stalo. Foi exatamente isso aí o O jogo. segundo tempo foi essa Foi parte do exatamente nostal. isso aí. Foi Totalno exatamente. stalo. Foi toda nostal o segundo tempo. O segundo tempo Total do jogo caos, foi não é? toda nostal. Ó, Porque, assim, agora, o Carille falou, tinha dito antes do jogo, eu acho que logo depois do jogo contra o Ferroviário, que ele está precisando definir logo o time para achar o sistema. Eu acho que ele tem razão. Quinta-feira Tem um ele tem um jogo jogo importante. duríssimo contra o líder do campeonato argentino, que é o Racing, Em casa. começando a sua vida na Em casa, Sul-Americana. em casa. Eu acho também que ele precisa fazer. E assim, Eu você acho- gosta eu do acho- 4-1, 4-1, todo mundo gosta. Eu, às vezes, acho que os técnicos estão ficando muito presos a um sistema, botam na cabeça um Exatamente, sistema. eu concordo. E aí, por exemplo... Isso é formação inicial, sabe, depois tem que jogar futebol. sabe, porque aí você- A liberdade e obrigações, entender a posição, o momento, quem setor que do vai campo. fazer Lógico, aquilo de de uma função. maneira mais legal? Exatamente, E trocar, o próprio rotar. adversário, né? Como joga o adversário. Mas aí tem Principal a ver um pouco também. com a inteligência do jogador também, Pet, dos caras se falarem ali, ó, vou dar uma subidinha aqui, segura mais, vovô. Vocês acham que tá muito engessado pegando o vestido? Olha Isso tá é engessado. mais difícil de que você falar com os jogadores o que tem que fazer. Eles saberem o que tem que fazer. Porque o jogador, na maioria dos casos, o jogador faz uma certa coisa. E se essa certa coisa que ele está fazendo, você não avisar ele que está errado, por exemplo, ele vai continuando fazendo. Pensando que no momento não está dando certo. E, obviamente, bola redonda vai ter um jogo que essa coisa errada que ele está fazendo vai acertar um dia. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, ele não vai saber isso se você não chega a explicar. Por isso estou dizendo, muitas vezes você tem que explicar, praticar, mostrar, convencer Agora, acho por que isso tem que fazer. foi mudando com o tempo, né? Esse tipo de necessidade foi mudando. Porque, assim, o que me pareceu ontem é que ontem ele fez um time bem mexido, né? Põe a Não escalação jogou- do time Não, aí. não jogou o Jadson, não jogou o Gustavo, ficou no banco, não jogou o A zaga Sornosa. foi a zaga A zaga foi toda reserva. diferente. Agora, eu fico pensando assim, esse foi o time que jogou ontem, né? O Fagner de titular, o Marlon, o Pedro e o Danilo tem jogado. No meio-campo ele jogou com o Gabriel, jogou com o Ramiro. Pro meu gosto, assim, eu não sei, eu não conversei com o Carille depois que ele voltou. Aí nós estamos mostrando o time num 4-4-2, tá certo? Com o Wagner sendo um segundo atacante. Já não é o 4-1-4-1 que... Eu tenho pra mim assim, onde o Ramiro jogou bem, No Grêmio, pela direita. Pela Tá o direita. Matheus Vital ali. onde o Sornosa jogou bem pelo Fluminense, Não sei. Centralizado. centralizado, como meia. Às vezes que eu vi o Sornosa jogando no Corinthians, ele jogou aberto Pela esquerda. na esquerda. E o Ramiro centralizado. Então, assim, eu acho que se quando ele diz que ele está procurando um time, a escalação, onde ele vai botar cada um, e eu confio, não há por que não confiar na visão do Carille como técnico de futebol. O Carille tem 3 campeonatos aqui no Brasil e 3 títulos, né? Sem ter um super time. Então, eu imagino que se ele botasse o Ramiro de um lado, se ele botasse... ontem nós estávamos falando ainda com o Caio, eu acho que o Sornosa tem que jogar no meio. Se ele formar o meio campo, sei lá, com o Richard, com o Sornosa, com o Jadson, e tiver no ataque o Wagner, o Gustavo e o Ramiro, ou o Ramiro fazendo aqui, eu acho que seria mais interessante. Essa indefinição, na verdade, teve uma influência muito grande no rendimento, não só coletivo, mas individual. Muito passe errado. Né? Quer dizer, você fica com a obrigação do Ramiro e do Gabriel de organizarem o jogo, fica difícil, porque eles estão numa zona central do campo. Quer dizer, cada passe, aquele passe vertical que você vai quebrar a linha de marcação, ele praticamente não existiu. E quando eles tentaram, raro. Mas isso não é Esse- característica. O Arauz não conseguiu jogar. Aquele jogador que a gente... Que jogou disse, na esquerda. Esse moleque, jogou bem aberto na esquerda. Aberto na esquerda. Esse jogador que Como a gente... joga o Sornosa. Essa promessa, ela vai
Até agora ainda Não cumpriu, Mas, né? maestro, qual é a característica do Ramiro? Esse passe em vertical diagonal? Não. Então, Mas é isso que eu porque tô o Ramiro dizendo. no Grêmio, quando ele começou e ele jogava de volante, Ramiro é extremamente ele não tático, brigou. compondo, isso. cobrindo, correndo, Eu mordendo. não me lembro se foi, Essa que é a se foi o destaque do Roger Ramiro. ou se foi, eu acho que foi o Renato, Renato. Porque quando o Ramiro apareceu no Grêmio, o Ramiro jogava ali no meio campo, que era, não era, mas Ramiro e Maicon. Quando o Renato tirou o Ramiro do meio, botou do lado e botou o Arthur, o Ramiro começou. O meio campo do Grêmio é, para mim, o ponto legal do Grêmio, que vocês já estão chamando de City, porque esse meio campo do Grêmio é o que dá o passe, a movimentação. E o Ramiro do lado, ele tem força para chegar É que e ele tem diferença de vontade, muita vontade. tudo bem, cara, ele vai talvez achar, tem trabalho para fazer, tá compondo um novo time. O Corinthians tem mudança, mas maior mudança tem o Corinthians do ano passado. Mas o que o Grêmio está fazendo é colocando nas posições os jogadores pela característica que eles têm, Exato, individuais, exato. que se encaixa no sistema esquema, claro. e filosofia do estilo do jogo. E isso é fundamental. Exato. Agora, se vai dar certo, é outra coisa. outra Mas história. isso é o pontapé, a base. O ponto de partida é bom. A fundação é essa. Agora vamos ter que construir, dar solidez. isso não que sei o quê. o- isso que O Grêmio tem aquela espinha dorsal, né, que a gente fala, né? Jeromel com Kahneman, Maicon com... Agora tá jogando o Michel, né? E lá na frente... O Luan e o Everton. O Grêmio já tem uma base desde o ano passado. Ele está tentando, né? Só que ele não pode abrir mão do Jadson. Lógico que ontem foi para segurar um pouco Corinthians. o Corinthians, né? No caso, o Cari. Pois é. É o Ele não cara que pode pode abrir dar mão do espaço, né?